Bom dia, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Hoje o nosso episódio número 25. Hoje nós vamos falar sobre reconhece-se a árvore pelo fruto. Vamos aguardando o pessoal entrar, quem estiver assistindo gravado também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembre-se de ao final curtir, comentar e compartilhar com alguém que você acredite que possa se beneficiar desse conteúdo. Enquanto a gente aguarda o pessoal entrando, então a gente já começa a fazer uma leitura para hoje. Vamos em frente, vamos em frente e vamos em frente. Hoje a gente vai trabalhar com o livro Fonte Viva, item 92, Demonstrações do Céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? João capítulo 6, versículo 30. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele que escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade, a árvore é selecionada pelos frutos, o firmamento espalha mensagens de luz, a água dá notícias de seu trabalho incessante, o ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida, e entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever, né? E aquela coisa, qual é a sua parte que você vem fazendo ou não vem fazendo, né? Comentem aí se tá dando para ouvir bem, eu acho que sim. Qual é a sua parte que você vem fazendo ou que você não vem fazendo? Aí a gente pede o quê? Deus me ajuda, Deus me dá um sinal. Mas o que você está fazendo, né? Para poder receber essa ajuda, esse sinal. Então vamos começar agora com a nossa oração inicial, abrindo oficialmente nosso Evangelho no Lar. Seja bem-vindo todo mundo que chegou. Vamos pedindo a presença dos nossos mentores, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe, da equipe do Evangelho no Lar, a equipe dos mentores, a presença amorosa do Mestre Jesus Cristo, a equipe de socorristas e limpeza do astral. Que durante todo esse Evangelho no Lar possamos receber aí limpezas nos nossos campos individuais, na nossa residência, e possamos ser abençoados com uma nova refrequencialização para o nosso bem maior, o nosso desenvolvimento e evolução. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Vamos em frente. Bom dia, Mari, seja muito bem-vinda. Vamos pedindo para que a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente, a nossa alma se unam nesse momento, elas possam se iluminar e se abrir para o melhor entendimento de tudo que nós vamos aprender aqui hoje. Então, a gente vai pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos para o capítulo 21,
Haverá falsos cristos e falsos profetas. E a gente vai falar um pouquinho sobre reconhece-se a árvore pelo fruto. E esse é um trechinho pequeno, depois a gente vai falar também um pouquinho sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Então vamos lá, reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse trecho está em Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. E temos mais alguns trechos aqui de Mateus. Primeiro trecho. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas de espinheiros ou figos das sarças? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Parece que eu estou repetindo, mas estou lendo aqui certinho. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Isso é interessante, né? Porque esses dias eu trabalho muito com as terapias, então, energéticas, espirituais, tudo. Então você começa a acessar um nível de consciência diferenciado, contato com os mentores, muita oração e tudo, faço muita meditação, muita auto-reprogramação mental. E assim, gente, você sempre tem alguma coisa, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, alguma coisa para mudar. É um balde cheio de imperfeições. Nós somos cheios e repletos de imperfeições. Quando você acha que não, aí você acha mais uma coisa. Então, assim, realmente é muita arrogância e prepotência da nossa parte achar que nós somos perfeitos e maravilhosos e que o mundo ele é injusto por si só, a construção dele. Mas achar que o mundo está sendo injusto com a gente, quando na verdade, talvez nós sejamos sendo injustos com a gente mesmo, com a maneira como a gente está se posicionando no mundo. Porque o mundo está aí, ele é o que é. Mas como você se coloca, como você se vê, né? O seu real valor, nem mais e nem menos, né? Como você se coloca perante a sua busca interior e exterior, porque ambas fazem parte da nossa existência aqui na Terra. E por aí vai. Mais um trechinho aqui de Mateus. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Então, Mateus capítulo 24, versículos 4, 5, de 11 a 13 e 23, 24, e Marcos capítulo 13, versículos 5, 6, 21, 22. Quer dizer, compilou aqui, né, uma série de... Vamos ver aqui a missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Ou seja, simplesmente ensinando, percebe? Ele vai trazendo o quê? Instruir os homens e revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, só compartilhar isso já torna uma pessoa um profeta. Sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos
Estando reunidos, escarraram-lhe no rosto, bateram-lhe com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, foram sarcásticos e maldosos, né? Entretanto, ocorreu que os profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo-se cumprido o dom de predizer o futuro, foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, na verdade, o que ele quer dizer aqui? Ter uma ciência do futuro não te torna, ter insights e visões do futuro não te torna necessariamente um profeta. Mas o que foi configurado aí no passado é que se a pessoa tivesse essa ciência do futuro, ela seria um profeta. Por exemplo, né, novamente, como eu trabalho muito com as terapias, muito lado intuitivo, quando a gente olha no aspecto quântico, energético mesmo, sabe, de frequencial, você fica com a sua mente conectada em determinadas frequências. Então, por exemplo, eu já tive alguns sonhos, eu já tive alguns... às vezes eu tenho alguns insights, principalmente pessoas próximas, familiares ou pessoas que estão em tratamento comigo. Então, geralmente eu tenho, assim, como se falassem alguma coisa no meu ouvido ou como se eu tivesse uma visão em relação a alguma coisa que vai acontecer. Então, enfim, tem vários casos de assalto, possíveis assaltos e tudo. Então, você começa... Mas eu acredito realmente que o quê? Você capta no campo. Se tudo é onda, aqui olhando no olhar científico, tá? Se tudo é onda, você está numa onda, você está na sua onda frequencial. Se você trabalha a sua mente para ela estar aberta, captando o meio, você vai captar tudo. Por isso que às vezes a gente começa a desenvolver mediunidade, a gente começa a ficar um pouco atordoado, porque você está abrindo essa antena. Por isso a importância de estar num lugar sério, desenvolver de uma maneira séria, para você ter um amparo. E aí vem muito aqui a importância da oração também, manter-se sempre em oração. É o vigiai e orai, né? Orai e vigiai. Então, o que acontece? Você começa a ser uma antena que capta. Então, quando você tem a convivência com as pessoas, com as situações, quando você está atento nas coisas, você vai conectar com as suas, com o que você vibra, com o que você sente, né? E com as pessoas que você ama, com as situações que são importantes para você. Então, ouça, faça esse exercício, todos nós somos capazes, porque todos nós temos essa capacidade perceptiva, só que a gente não desenvolve, né? Faça esse exercício de começar a ouvir a sua intuição, de perceber quando vem uma imagem, né? A gente chama de intuição e é mais ou menos isso mesmo, tá? Então, observe a sua intuição. E vem aqui, siga o seu coração, mas sempre passando aquele filtro. Isso é bom? Né? Porque senão a gente vai falar assim, não, é que eu tive uma intuição aqui, que agora você tem que me dar seu carro, que agora você tem que me dar dinheiro. Não, não é assim que funciona, tá, gente? Tive uma intuição que você tá errado e eu tô certo. Ah, entendi. É uma intuição bem conveniente. Então, tem que tomar muito cuidado também. Passe um filtro, tá? E voltando um pouquinho para falar da questão do reconhece o fruto pela árvore, então a gente entendeu o quê? Que todo mal que sai da gente tá dentro da gente. Ah, não, porque eu fiquei com muita raiva, mas a fulana me provocou, até ele me tirou do sério, ela me tirou do sério. Não, você saiu do sério. A pessoa foi de fato um gatilho, mas para buscar lá nas profundezas do seu ser o que de pior você tinha para entregar para ela. Porque é isso que a gente faz. E a gente tem que ser sincero e assumir isso, porque esse é o primeiro passo para a gente começar a fazer essa limpeza interior, que não é fácil, é contínua, é progressiva. Primeiro vem muito aqui assim, primeiro você vai afagando os grandes impulsos temperamentais, principalmente para quem é muito temperamental. Às vezes tem aquela pessoa que não demonstra muito ser muito temperamental, sabe? Mas em pensamento, ela tem uns pensamentos. Ou o próprio desprezo é uma manifestação de egoísmo. Ah, eu não tô nem aí pros seus sentimentos. Para mim, você pode gritar e tal, que eu tô aqui parado, não faço diferença nenhuma. Então, é um egoísmo também. Porque falta uma empatia, falta uma conexão, percebe? Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Como é que a gente faz para encontrar o perfeito equilíbrio? Primeiramente, o que vem aqui para mim é sempre nas suas orações pedir a Deus isso. E a gente tem que tomar cuidado, né? A gente vai, me dê paciência, tá? Peça coisas. A paciência é positiva, mas peça força, peça coragem, peça bom ânimo,
Bom ânimo, gente. Tem outras passagens aqui no Evangelho que falam sobre isso. O bom ânimo, lidar com as adversidades, os desafios, as provas e expiações com bom ânimo é um diferencial muito importante. Por quê? Muitas vezes na reclamação a gente acaba meio que jogando fora todo o mérito, do nosso esforço em lidar com aquele desafio, com aquela adversidade. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Com a questão da reclamação. Então, peça para que, olha só que interessante que a gente pode pedir. Deus, purifica, e sempre pedir através do amor, para não vir através da dor, né? Pelo amor de Deus, a gente não precisa disso. Então, peça a Deus, Deus, purifica o meu coração, purifica os meus pensamentos, os meus sentimentos, para que de mim só saia o que for de melhor nos meus momentos mais desafiadores, nos meus momentos mais impulsivos. Me ajuda a fazer crescer toda a bondade, toda a benevolência, tudo de bom que tem dentro de mim, e a fazer administrar as minhas fraquezas de forma que eu possa saná-las, né? Sanar as minhas dores e sofrimentos. E a gente esquece disso. A gente acha assim, eu sou assim mesmo, eu não sou obrigada a mudar, eu não sou obrigada a nada, já tô velho, né? Aí tem a desculpa da idade. Agora já não muda mais. Não muda mais, gente? Pelo amor de Deus, a minha avó tem 98 anos e ela ainda muda algumas coisas. E é difícil porque ela ainda é leonina e tem uma personalidade muito forte. Mas ainda assim, de vez em quando, ela acaba se dobrando e reconhecendo que ela muda algumas coisas. Então, esse é o objetivo principal da nossa existência aqui. O desenvolvimento do nosso princípio inteligente, a nossa alma. E ele se dá como? Exatamente através dessa lapidação. Então, não existe essa coisa de idade para mudar. Você muda a qualquer idade. Você muda quando você quer, na verdade. Tem gente jovem que não muda, tem gente mais velha. Quando a gente está mais velho, a gente está mais apegado às nossas crenças e aos nossos hábitos enraizados, né? Então, a gente tem os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, eles estão mais consolidados, porque eles estão vigentes em nós há mais tempo, como se fosse uma pedra dura, uma rocha dura. Mas isso não impede, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O processo só vai ser um pouco mais trabalhoso, mas impossível, com certeza absoluta, não é. Lembremos de Carl Jung, que o objetivo do ser humano é o encontro com o self. É sempre a gente ir tirando as camadas. Então, o processo de desenvolvimento e autoconhecimento é um processo contínuo. Então, vamos lá. A gente vai falar agora rapidamente sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como neste, elabora-se uma transformação da humanidade. Esse momento que nós estamos de provas e expiações para regeneração. Por que então uma multidão de ambiciosos, de intrigantes, se coloca como reformadores e como messias? É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los. Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Crede, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão aqueles que sabem capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para os carregar, como em todas as coisas. O mestre deve saber mais do que o aprendiz, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Ou seja, né? E aí você fala assim, mas eu não tenho pretensão de ser um profeta, né? Mas seja você o profeta da sua vida. Desenvolva a sua moral e a sua intelectualidade para que você possa ser a maior influência da sua vida. A gente busca o mundo, gente. O mundo está tão carente de ícones, né? De pessoas de referência, que qualquer pessoa hoje em dia que começa a falar alguma coisa, ela já começa a ser seguida por diversas pessoas na rede social, ela já começa a virar motivo de crítica, julgamento dos que são contra, e elogio e idolatria dos que são a favor. Então, quer dizer, nós estamos carentes de referências, de ídolos, e aí a gente faz o quê? A gente esquece de buscar
na palavra, na verdade de Deus, mas na prática diária dessa verdade, a maior referência que a gente tem que ter. Porque a gente sabe o que é certo e errado. A todo momento, se você abrir uma Bíblia, se você abrir um Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ter esse conhecimento. E o que a gente faz? A gente não faz, né? Num contexto geral, né, gente, generalizando, vale para mim também, vale para todo mundo, porque nós somos seres falíveis, em constante processo evolutivo, sujeitos aí a falhas e imperfeições. Somos imperfeitos, falhas e imperfeições. Isto posto, então, concluí que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirar ainda esta consequência. Se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião de baixa categoria que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Então, aqui é importante ponderar também o seguinte, né? Hoje, nós temos pessoas falíveis, seres humanos normais, né? Que são ícones para a gente e não necessariamente eles estejam errados. O importante aqui é considerar que eles não podem querer assumir um papel similar ao de Jesus Cristo, entendeu? Então, nossa, eu sigo aquela pessoa que ela fala sobre Jesus, ou ela fala sobre ciência e comportamento, e ela é uma referência para mim naquilo. Mas ela também tem as fraquezas dela. Assim como eu tenho as minhas e você tem as suas. E tá tudo bem, percebe? Está tudo bem. E aquilo que ela fala pode ser, inclusive, muito legítimo, estar corretíssimo, coberto de razão. Mas a gente lembrar que ela também é um ser falível. Então, tomar muito cuidado para ficar idolatrando pessoas, tá? Então, a gente tem, por exemplo, na Igreja Católica, a gente tem os santos, a gente tem as imagens. Mas no Espiritismo de Allan Kardec, eu lembro que onde eu frequentava, eles falavam que lá no auditório principal das palestras, o maior auditório das palestras, tinha uma foto do fundador da casa. Mas não para ficar idolatrando, para mostrar quem foi que fundou a casa. E as pessoas, no final da palestra, passavam na foto da pessoa e faziam assim, ó, pedir a bênção. E aí eles tiraram por causa disso. Eles tiraram por causa disso. Assim, não é para pedir a bênção para o fundador do negócio, porque a foto dele tá lá só para mostrar quem fundou, entendeu? A presença dele lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente coloca no lugar santo, sagrado. Ter referências, admirar pessoas. Eu adoro admirar pessoas. Eu adoro admirar pessoas, cantores, pessoas famosas que se convertem ao cristianismo, que são pessoas que arrebatam mesmo multidões. Mas a gente não pode esquecer que essas pessoas também são seres humanos falíveis como nós. E tem essas mesmas fraquezas, essas mesmas questões que eu falei que se você procurar, você vai encontrar em algum momento um egoísmo, você vai encontrar em algum momento um orgulho, que faz parte da miscelânea aí de sentimentos e comportamentos do ser humano. A questão é o grau que a gente exerce disso no dia a dia. Aí é que está o pulo do gato. Então, sempre quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Quanto menos egoísmo, quanto menos orgulho, melhor. E assim a gente vai combatendo pouco a pouco, dia a dia, o mal dentro de nós. Então, continuando aqui, uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignora a si mesmo. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, ou seja, é aquele impulso do chamado, né? Secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. E eu te falo mais, gente. Olha só o que ele fala aqui, ó. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Na verdade, é isso aí, né? Quem tem mesmo dom, quem tem mesmo a maturidade, a sabedoria, não gosta de ser enaltecido por isso. Não gosta, sabe? Porque é desconfortável até. Claro, existe um reconhecimento, um elogio, é uma coisa muito agradável de se receber, mas as pessoas ficarem em volta tratando você como se fosse uma pessoa além do normal, não é correto. Porque, na verdade, todos nós nascemos da mesma forma e todos nós morreremos da mesma forma e todos nós vivemos da mesma forma. Todos nós temos as mesmas necessidades fisiológicas e estamos sujeitos às mesmas, como é que eu posso dizer?
intempéries da vida, sabe? Estamos todos sujeitos às mesmas intempéries da vida. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Eles se aproveitam, né? Se aproveitam de pessoas inocentes que estão buscando uma referência, e aí eles encantam aquelas pessoas. Eu acredito que essas pessoas que fazem, né, que são os falsos profetas, eles vêm sim com uma missão de envolver as pessoas, mas no bem, não na maldade, né? Não se aproveitar das pessoas. Então, existe lá uma questão de força, de carisma, de até magnetismo, né? Magnetismo pessoal, que a pessoa se torna atraente, o que ela fala, ela tem uma fala envolvente, atraente. Mas existe uma questão do caráter, da índole, da questão moral, percebe? São coisas distintas que se complementam. E aí a pessoa vai lá e usa todo esse talento, essa capacidade que ela tem de magnetismo, que ela poderia usar para quê? Para falar de Deus e viver essa verdade que ela prega, e às vezes ela usa para falar em vão, para conseguir algum benefício nas pessoas que ela está envolvendo. Olha só a magnitude que as coisas podem chegar. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Impossível. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, não tereis mais Deus. Se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não terei mais o Cristo. Por quê? Porque Deus é pleno em atributos. Tirou um, ele já não é mais pleno em atributos. Então já não é mais Deus. Jesus é pleno em virtudes. Tirou uma virtude, já não é mais Cristo. Percebe? Até da gente mesmo, se tira um atributo, já não é mais a gente mesmo. Aí está a questão. Olhai, perscrutai seus pensamentos e seus atos, e reconhecereis que lhes faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Ou seja, novamente, a gente sempre vai procurar alguma coisinha, não adianta a gente achar que não. Não, mas eu sou muito boazinha. Tem uma história que fala assim, né? Não, mas eu sou muito virtuoso. Deus, eu sou muito virtuoso, me abençoa. E aí tem o bandido que fala assim, eu sou um pecador, meu Deus, mas eu me arrependo dos meus pecados, me abençoa. E aí o pecador, pela oração sincera, recebe a bênção de Deus, porque Deus sente no coração dele que ele está sendo sincero. E a outra pessoa não. E ele se sente injustiçado, mas não foi sincero do coração dele, percebe? Notar, aliás, que há neste momento, e em diferentes países, vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que as escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis dizer estar certos. Graças a Deus. Então, quer dizer, estou relendo essa última frase. Muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eu acho que assim, quem é enviado de Deus mesmo não fala, sabe? Só procura fazer o bem e falar de coisas boas. Ah, você é enviado de Deus. Não, eu estou servindo a Deus. É diferente dele me enviar. Né? Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Mas o que são os escolhidos? Na verdade, quem se escolhe é você. Quando você aceita o chamado de Deus. Então, não é que você é o enviado de Deus. Você é o servidor de Deus. É diferente, né? Jesus Cristo foi enviado de Deus. E a gente, quando fala de Jesus, nós estamos servindo a Ele. Então, é só uma reflexão para a gente tomar cuidado para entender
E é exatamente isso, ó, reconhece-se a árvore pelo fruto. Então a gente prega coisas boas, fala sobre coisas boas, e na hora de agir, o que é que a gente faz? Como é que a gente faz? Então, a gente faça essa reflexão de como você, se você age de acordo com o que você prega, com o que você acredita, e principalmente, gente, se você trata os outros como você gostaria de ser tratado. Essa é uma boa reflexão para a gente ponderar. Às vezes a gente não acha que não, mas pense bem se você gostaria. Não estou falando para quem está aqui ao vivo necessariamente, pode ser para alguém que esteja assistindo gravado, às vezes não tão agora, mais adiante. Mas pense principalmente se você trata as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu, na minha história de vida, vou dar um exemplo aqui para a gente ver a nossa imperfectibilidade. Eu percebo algumas atitudes equivocadas que eu tive, não só na vida pessoal. E eu falo assim: olha só, será que se eu tivesse no lugar, né, daquela pessoa, eu gostaria de ter uma pessoa como eu próximo fazendo isso que eu fiz? Então é isso que a gente tem que pensar, tem que se perguntar. Então, finalizando, que Deus nos ilumine para que a gente possa trazer essa consciência para a nossa vida, desenvolver cada vez mais a nossa empatia, a nossa humildade, o nosso carinho pelo próximo, o nosso desejo de fazer caridade, de ajudar o próximo. Vamos para as nossas vibrações finais para a gente compartilhar e multiplicar isso com o mundo e depois a nossa meditação de hoje. Então, vamos fechando os olhos. Nossa mente consciente, subconsciente, nossa alma se unem nesse momento e vamos pedindo a Deus para que ilumine o nosso coração, nos traga força, nos traga vida, nos traga ânimo, para que a gente possa ter ânimo de exercer sempre o nosso melhor no mundo, envolvendo também todos os nossos familiares, o nosso lar, trazendo uma energia de vida, de paz, de equilíbrio, de amor. Então vamos vibrando agora, vai sentindo o seu coração se iluminando numa luz branca neste momento. O seu coração vai se iluminando e essa luz vai expandindo através de você para cima, para baixo. E vamos vibrando agora para todo o seu lar. Vamos vibrando para o seu lar primeiramente. Vai abrindo a porta do seu lar. A presença amorosa do Mestre Jesus Cristo vai adentrando o seu lar. E ele vai espargindo a sua luz e o seu amor por todos os cômodos. Cozinha, sala de estar, varanda, quintal, envolvendo a biblioteca. Vai envolvendo todo o seu corpo, todo o seu ser, todo o seu lar, toda a sua família. Vamos agora vibrando para os nossos vizinhos, vibrando para o nosso bairro, cidade, estado, país e para todo o planeta Terra. Vamos vibrando essa paz de Cristo para todo o planeta Terra, pedindo a presença amorosa do anjo Ismael, protegendo o nosso Brasil, o Mestre Jesus, protegendo todo o nosso planeta Terra. Vamos recebendo essa luz amorosa em todas as células do nosso corpo, pedindo para que a paz possa reinar entre nós, vibrando para a nossa mente. Vai imaginando sua cabeça iluminada, aliviando, organizando os pensamentos e sentimentos. Vamos vibrando para todas as pessoas de nossa convivência, principalmente para aquelas que nós temos maior dificuldade. Mentalizando e visualizando Jesus entrando em nosso lar. E agora nós vamos encerrando o nosso evangelho de hoje e depois nós vamos para a meditação. Encerrando com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Vai recebendo a paz de Jesus no seu coração. Então, agora mantendo os olhos fechados, vamos mentalizando. Você vai respirando fundo 3 vezes, imaginando uma luz violeta no topo da sua cabeça. Então, respira fundo. Vai visualizando uma chama violeta no topo da sua cabeça, sua mente consciente, sua mente subconsciente, a sua alma se unem nesse momento. E essa chama violeta transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando, transmutando, libertando e purificando. Como se fossem sendo cortados alguns fios, caminhos neurais negativos e nocivos vão sendo eliminados agora da sua mente, do seu corpo,
e vão sendo formados novos caminhos neurais positivos e possibilitadores. Vai havendo agora uma limpeza do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Vá sentindo, trazendo reconstrução celular, trazendo uma reformulação, novos caminhos neurais, trazendo pensamentos, sentimentos positivos e possibilitadores. Vão se alinhando agora. Então agora você vai imaginar um sol no centro do seu peito, meio alaranjado, meio avermelhado, meio amarelado. Esse sol vai vibrando em você. Ele vai ativando o seu ímpeto de viver, o seu brilho pessoal, a sua capacidade de amar e ser amada. Você respira fundo e relaxa. Se concentra 10 vezes no som da minha voz e nessa meditação. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se aprofundar ainda mais nessa meditação. Vai imaginando aquela luz violeta na sua mente agora, ativando a sua comunicação, o seu raciocínio, a sua capacidade de criar ideias e compreender pensamentos, expressar aquilo que você muitas vezes acredita ser inatingível. Você respira fundo e relaxa. E você agora vai mentalmente se imaginando como se tivessem saído raízes de luz da sola dos seus pés que vão atravessando todas as camadas do solo até o centro da Terra. E vão recebendo uma nutrição do centro da Terra. E essa luz vai subindo, vai passando pela sola dos seus pés, envolvendo suas coxas, seu quadril, seu tronco. Então você respira fundo. E você vai sentindo uma paz que vem de dentro de você, vai expandindo através de você. Essa luz branca que vem da sola dos seus pés, do centro da terra, ela sobe e expande pelo seu peito, expande pela sua cabeça, vai te trazendo brilho e alegria de viver. E você vai crescendo, ficando com 10, 20, 50, 100 metros maior. Vai ficando 100 vezes maior, 1000 vezes maior. Vai ficando maior que o planeta Terra, maior do que o sistema solar, maior do que a Via Láctea, multigaláxias. E você vai crescendo e subindo para uma luz branca, a energia de Deus Pai Todo-Poderoso. E essa luz ela vai envolvendo você em todas as células do seu corpo, em todo o seu ser. Você respira fundo. Vai sentindo na base da sua coluna uma luz forte que vai te trazendo firmeza nas pernas, abundância, fertilidade, riqueza, prosperidade, estabilidade e fortuna. Proteção para crescer e evoluir. E materializar uma vida abundante dentro das necessidades mais iminentes que você possui. Então você vai agora caminhando, sobe naquele plano de luz de Deus, você vai sendo envolvida por uma luz maravilhosa, branca, dourada, e você vai agora sentindo a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. E agora Deus ele vai te esticar as mãos e ele vai te dar um presente. Ele vai te dar um presente que são 2 diamantes. A humildade e a caridade. E você vai receber direto das mãos de Deus esse diamante da humildade e da caridade. E você vai trazer para o seu coração. Então você pega, você pode pegar separado, pode pegar junto. Vamos pegar separado. Primeiramente, você vai pegar o diamante da humildade. Respira fundo. Deus estende as mãos para você, sorri para você. E Ele vai te dando o diamante da humildade, ativando a sua parte mais elevada, a centelha do Criador, a sabedoria, a sua sabedoria e potência divina. Com a humildade, você tem acesso à sua potência divina, porque você consegue articular os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos de maneira construtiva, livre de incômodos externos. Então você vai respirando fundo e você recebe agora a caridade e vai trazendo a caridade para o seu coração, para cada célula do seu corpo. Lembrando de fazer caridade com você mesmo, com seus parentes próximos, que a paciência, a tolerância também são caridades. Então você respira fundo e vai recebendo a caridade de Deus Pai Todo-Poderoso. E você agora vai sentindo a humildade e a caridade expandindo por todo o seu ser. E você segue caminhando nesse plano de luz, aonde você vai ter acesso
a um portal que vai te levar para o centro do seu coração. Você respira fundo. No centro do seu coração, você vai ter acesso a um portal de luz que vai te levar para o jardim da sua alma. E no jardim da sua alma, você vai receber a luz, o brilho, o amor, o poder, a vida em abundância. E você vai espargir por todo o jardim da sua alma. Vai caminhando, vai vendo como é que está o jardim da sua alma. Você vai espargindo por todo o jardim da sua alma a luz de Cristo, o amor de Cristo. Então você vai sentindo essa energia como se fossem sementes de luz que vão caindo no solo, logo vão florescendo, vão criando arbustos, vão criando coisas, construções materiais para a sua vida. Então você respira fundo e segue caminhando firmemente. A cada passo você amadurece e se fortalece mais. A cada passo você amadurece e se fortalece mais. A cada passo você amadurece e se fortalece mais. Então você respira fundo e vai sentindo que você atingiu um ponto de maturidade com a humildade, com a caridade. E agora você vai abrir uma janela gigante que vai até o chão, assim, como se fosse uma porta de 2 folhas, assim. E você vai adentrar uma cena de futuro. A sua mente consciente, a sua mente subconsciente, a sua alma vão trazer para você sons, sensações, percepções novas. E você vai começar a ter ideias de imagens, de cheiros, de movimento, de cor. Respira fundo. O que é que você vê nessa cena de futuro? Quem são as pessoas que estão com você aí, agora? O que é que você está fazendo aí, agora? Então você respira fundo e acolhe essa nova versão da sua vida. Você vai ver à sua frente um espelho e você vai se olhar nesse espelho agora. Você se olha nesse espelho agora e você vai ver uma nova imagem de você. Uma imagem de você onde você já tem essa humildade, essa caridade. O que é que você faz no seu dia a dia? Quem você é? Respire fundo, veja quem é essa nova pessoa que você está vendo aí no espelho. Qual é a roupa que ela está vestindo, que ela está usando? Então você agora vai trazendo essa pessoa que vai sair do espelho e ela vai se acoplar em você. Cabeça com cabeça, pescoço com pescoço, ombro com ombro, o seu eu do futuro. Vai observando quais são as vestes, a constituição física. Se você se sente mais saudável, com mais vigor, respira fundo. Já é você agora. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, se movimentam pessoas, situações e acontecimentos positivos e possibilitadores, para que você possa encontrar o caminho de volta para casa. Respirando fundo, eu vou contar até 3, somente no 3 você vai abrir os olhos. 1. Vá sentindo um sentimento gostoso de realização e materialização de coisas grandiosas, positivas e possibilitadoras acontecendo na sua vida. Caminhos que estavam fechados vão ser abertos, coisas que estavam amarradas vão ser libertas. Você vai caminhar agora para uma vida melhor em Deus. 2. Vai sentindo, vai percebendo à sua volta que a sua vida começa a mudar. Novas pessoas vão começar a entrar, novas situações vão acontecer e você agora vai buscando a sabedoria de Deus, as suas necessidades. E 3. Vai abrindo os olhos para viver um novo dia e uma nova vida. Em 3, em 2, em 1. Como é que vocês estão? Mandem notícia, quem estiver assistindo gravado, lembre-se de comentar. Eu vou fazer a última leitura enquanto vocês vão retornando. Podem abrir os olhos, trazer uma sensação gostosa de paz para o seu dia, para a sua vida. A presença do Mestre Jesus te apoiando, trazendo compreensão e aceitação das questões da sua vida no seu dia a dia. A presença dos seus mentores de luz, trazendo coragem e um sentimento que você não está sozinha, sozinho. Vá trazendo um sentimento gostoso de acender a sua chama interior,
da sua melhor e mais elevada versão, da sua sabedoria e potência divina. Graças a Deus. Então vamos lá, fazendo a leitura. A leitura, outra leitura do Fonte Viva para a gente fechar o nosso evangelho de hoje. Item 117. Possuímos o que damos. Olha só, a gente, é aquela história, a boca fala que o coração está cheio. O que a gente dá é o que tem dentro da gente. Então, olha só, é mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar do que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade de alegria em torno dos nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudado na terra. Possuímos aquilo que damos. E aquela coisa, né? A mão que distribui rosas fica perfumada. A mão que distribui rosas fica perfumada. Então, eu tenho um caso, inclusive meu, que eu trabalhava num lugar que eram muitas pessoas juntas e tinha uma pessoa que sentava do meu lado que ela só reclamava. Ela reclamava o dia inteiro. E aí eu sempre fui bem-humorada, sempre procurei trazer um olhar positivo para as coisas e tudo. E aí teve um belo dia que eu cheguei muito mal-humorada. Cheguei muito mal-humorada, muito mal-humorada. E aí eu sentei no meu lugar e ela abriu um sorriso para mim. Ela estava num bom humor. Naquele dia eu vi Deus agindo através dela e me mandando um recado. Você colhe aquilo que você cultiva. Então, de tanto eu procurar ter esse olhar positivo, influenciar ela dessa forma, eu realmente recebi isso em troca no momento que eu estava necessitada. Então, lembre sempre disso. A mão que distribui rosas está sempre perfumada. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudado na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, o teu tempo. O tempo, gente, é o maior ativo do mundo. Então, hoje em dia, eu vou dar dinheiro, eu sou muito rico, vou dar milhões, mas não está fazendo mais que obrigação quem é muito rico doar dinheiro. Não está fazendo mais do que obrigação. Eu quero ver você doar o seu tempo. Eu quero ver você doar o seu tempo, porque tempo é a maior moeda que existe no mundo moderno. Porque ele passa muito rápido, ele é limitado, escasso, e a gente nunca tem tempo de fazer tudo que gostaria, poderia, deveria fazer. Entendeu? Então, a verdadeira caridade é doar o seu tempo. Lembre-se disso. E em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna, graças a Deus. Olha que delícia, né? Então, vou repetir aqui de novo. Entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna, graças a Deus. Que Deus nos ilumine e nos guie, que Deus te ilumine e te guie durante todo o dia de hoje, durante toda essa semana que vem tem mais, que as glórias de Deus, elas possam banhar a sua vida, banhar o seu ser, que você possa receber muita luz nos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos durante todo o dia de hoje, durante toda essa semana e durante toda a sua vida, é claro, né?
Então, até semana que vem. Sexta-feira nós temos a nossa live de mentalidade e performance. Te aguardo. Um beijão e até mais. Tchau, gente. Um beijo. Maravilhoso dia para vocês. Beijo.